Seja bem-vindo ao Inovativos, espaço aberto aqui na Band News FM para discutir empreendedorismo digital, inovação, falar bastante sobre tecnologia. Comigo, Alexandre Bentivolio, e com o Vitor Magnani. O programa vai ao ar aos domingos aqui no rádio, no ar, do meio-dia a 1h da tarde, e também no nosso YouTube, canal Rádio Band News FM, a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, você pode conferir. Hoje a gente vai falar sobre contabilidade. Hoje o nosso convidado é o vice-presidente de Growth, de crescimento da Contabilizei, o Guilherme Soares. A gente vai tratar bastante sobre esse início do empreendedor, né, Vitor? Falando sobre quais são esses passos, as dificuldades, como avançar nessa etapa inicial do empreendedorismo. É isso mesmo, Alexandre. Eu acho que a Contabilizei é o maior expoente dentro desse ecossistema digital que a gente está comentando aqui em vários episódios, que ajuda o pequeno e médio empreendedor. Você que está nos ouvindo, está nos assistindo em redes sociais, hoje vocês vão ter uma aula de como melhorar a sua contabilidade de maneira muito simples. E a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil são pequenas e médias, não é mesmo? E, aliás, elas, segundo o Sebrae, são as que mais geram trabalho e emprego no Brasil. Não tem uma indústria que gere mais trabalho e emprego do que esse segmento de pequenas e médias empresas. E a gente fica também muito feliz de ver o aumento do número desses CNPJs no país, né? Isso mostra que o Brasil está cada vez mais empreendedor. Então a gente vai trazer aqui agora uma solução que vai ajudar muita gente. Então, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, Guilherme. Para começar, a gente gostaria de entender um pouquinho da sua trajetória, como você chegou no cargo que você ocupa hoje. Hoje você é VP de Growth. Growth, traduzindo aqui num português claro, é o responsável pelo crescimento da empresa. Mas eu tenho certeza que dentro dessa área também tem diversas nuances que você pode trazer aqui, mas primeiro de tudo vamos descobrir quem é o Guilherme. Então, por favor, conta um pouquinho da sua trajetória até a Contabilizei. Legal. Primeiro agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que falar um pouquinho de mim, mas ainda mais falar da Contabilizei e como pequeno empreendedor pode ser bem sucedido no Brasil, né? Eu acho que bem breve, né? Eu sou engenheiro de formação. Formei aqui em São Paulo mesmo. Depois eu já de partida fui trabalhar em consultoria. Eu fiquei como estagiário, depois mais 2 anos numa consultoria brasileira que chama Integration. Depois eu trabalhei mais 6 anos na Bain Company, né, onde eu fiz durante o período eu fiz o MBA na London Business School. Aprendi bastante na Bain, bastante na MBA. Depois eu fiz uma transição muito comum para os consultores, né? Fui para o mercado, fui para um dos clientes, né? Primeiro fui para a Latam Airlines, fiquei 2 anos e meio, e depois fui para um outro cliente, né, da Bain, que é a Cielo. Fiquei 1 ano e meio lá. E aí depois de passar, né, de conhecer esses 2 mundos, né, o mundo de consultoria e o mundo de empresas maiores, eu falei, poxa, acho que está na hora de eu me inserir nesse mundo de tecnologia, no mundo de startups. E aí acabei na Contabilizei através de conversas com investidores, né? A Casec tinha conheci os sócios da Casec. Casec é uma das investidoras da Contabilizei. Fui apresentado para o pessoal, fui apresentado para o Vitor, para o Fábio Bacarin, e eles, depois de longas conversas, fui para a Contabilizei, e hoje eu toco a área de Growth, né? Só para explicar um pouco, né? Growth a gente acabou usando um termo mais abrangente, né? Growth tem tudo que é de aquisição de clientes, então todo o marketing digital, o marketing de conteúdo. Também eu tenho o canal online, né? O canal o próprio website, né? Tá com o meu time. Tenho a parte de comercial de vendas, então a gente, né, vários empreendedores querem tirar dúvidas na hora da venda, eles querem conversar com a gente, então a gente tem uma série de consultores que tiram as dúvidas, também faz parte de Growth.
tem a parte de branding e a parte de novos negócios, que nós vamos discutir depois, eu espero que um pouquinho, que é uma das coisas que a gente mais tem feito para ajudar o empreendedor, né? Novos negócios sempre parte escutando o empreendedor, escutando as dores dele e depois trazendo as soluções. E obviamente, né, o empreendedor aceitando a nossa solução, isso depois acaba indo para o core. Então é mais ou menos de maneira rápida aqui o que a gente faz lá em Growth na Contabilizei e um pouco da minha trajetória. E conta pra gente rapidamente qual a missão da Contabilizei, o que vocês fazem lá? A gente atende o micro e pequeno empreendedor, e eu incluo nesse rol os autônomos também, os profissionais liberais, que são empreendedores, né? Eles têm que todo dia ir atrás do seu ganha-pão, todo dia conquistar cliente, todo dia ter gente para indicar eles. Então, os autônomos estão aqui dentro também. E a gente tem a missão, de certa maneira, de facilitar e desburocratizar a vida desses empreendedores, né? A Contabilizei começou focada na abertura de CNPJ e na contabilidade, né? Até o nome vem disso, mas hoje a gente ajuda o empreendedor, não só nessas duas partes, mas também ajuda o empreendedor em diversas outras dificuldades ou questões mais burocráticas. Ninguém abre uma empresa, né? Você não vai ser mesmo profissional liberal, um arquiteto, um advogado, um médico, um e-commerce, ninguém abre uma empresa para fazer contabilidade, para fazer fluxo de caixa, para lidar com coisas do dia a dia ali do burocráticas, né? Não é por isso, né? O médico abre um consultório para atender o paciente, o arquiteto para fazer o projeto para o cliente. Então, essa parte mais que para o empreendedor, para 95% deles é mais chata, a gente tenta ajudar o empreendedor. Então, além da contabilidade, a gente, por exemplo, a gente tem um serviço que faz o fluxo de caixa, contas a pagar e receber. A gente já plugou uma conta digital e um serviço até para fazer o acompanhamento do pagamento dos clientes. Uma outra dificuldade também, entrevistando nossos clientes, eles sentem muita dificuldade de contratar um plano de saúde. Então, hoje a gente tem uma consultoria de plano de saúde para uma contratação, né? Então, a gente nasceu, né, da abertura de empresa e da contabilidade. Hoje, a gente olha uma série de necessidades do empreendedor e tenta ir gerando as soluções através de conversas com eles. Então, nossa missão hoje é tornar a vida do empreendedor brasileiro, de quem é sozinho, mas está no mercado, para quem tem 20 funcionários, a gente ajudar eles a se organizarem melhor e resolver muitas dessas coisas que eles não abriram empresa para resolver, né? E como que você enxerga esse mercado do microempreendedor individual hoje no Brasil? Ele está em expansão? Vai ter uma tendência de crescimento? Ele tá em franca expansão e a gente vê isso nos números, né? Perdão se eu errar algum número específico aqui, mas a abertura de CNPJs no Brasil vem crescendo a taxas ano a ano maior que 10%. E a gente fez recentemente até uma pesquisa que mostra o quanto os jovens eles já estão saindo da faculdade e pensando já em seguir carreira de autônomo, ou até pessoas que têm bastante experiência, têm um emprego formal que ele tinha, mas adquiriu bastante experiência, agora falou, puxa, agora eu quero vender esse meu conhecimento para o mercado. Então, não é mais... Eu lembro que, né, há um tempo atrás, o sonho era você entrar numa grande empresa e fazer carreira numa grande empresa, né? Hoje... você já muda um pouco, né? A pessoa quer ser dona do seu próprio negócio, do seu próprio tempo, e obviamente a tecnologia facilitou isso bastante, porque se você até estava no interior do Brasil, onde de repente a cidade é menor, você não tinha tanto mercado, né? Agora, dependendo do serviço que você faz, ou quase todo o serviço que você pode prover, com a tecnologia você consegue atender clientes no Brasil e por que não no mundo, né? Então esse é um mercado que vem crescendo bastante, e o brasileiro está ficando também mais formal, né? Eu acho que, às vezes, no passado era mais informal, hoje o brasileiro tem essa preocupação, não é tão caro assim se formalizar, aliás, não é caro se formalizar, ainda mais se você contar os benefícios que você tem, a tranquilidade que você tem. Então, o brasileiro acho que é por isso que está refletindo no grande aumento de abertura de empresa no Brasil, nos últimos anos aí. Guilherme, agora há pouco a gente falava sobre o movimento dos microempreendedores individuais e eu queria saber do impacto da pandemia nesse setor. Como vocês sentiram esse impacto da pandemia? Como vocês enxergam daqui em diante, nesses próximos meses, próximos anos? Qual o impacto que a Covid-19 vai ter nesse setor? Olha, obviamente,
não levando em conta toda a tragédia que foi a Covid-19, né, e toda a perda humana, mas em termos da digitalização, né, em termos de negócios se tornarem mais rápidos e mais ágeis, acabou tendo um efeito positivo, né? Obviamente a gente aprendeu a trabalhar de casa e até os micro e pequenos empreendedores aprenderam a ter uma infraestrutura, a ter um posicionamento e até para nós, falando especificamente, né, que a gente presta o serviço seja online, seja por WhatsApp, seja por telefone, eles acabaram se adaptando, né, a diversos outros serviços que eles acabaram se adaptando a fazer dessa forma. Então, para a Contabilizei, acabou sendo um período de até maior crescimento, né, crescimento de quem, de certa maneira, teve uma parte do crescimento que a pessoa tinha um emprego formal, acabou perdendo esse emprego formal e buscou empreendedorismo, e também de pessoas que falaram, poxa, se dá para fazer um monte de coisa digital, por que eu não posso fazer minha abertura de empresa, minha contabilidade, não necessariamente 100% digital, mas de maneira remota, né, não precisando ter um escritório físico para eu ir. Então, a Contabilizei foi um desses serviços que estão de maneira não 100% presencial, muito embora a gente pode comentar um pouquinho, a gente está indo para o canal presencial também, mas que então se beneficiou desse novo comportamento. Agora, foi muito engraçado ver, de certa maneira, ou curioso ver, de certa maneira, como os setores se comportaram, né? A gente tem a maior base de microempreendedores do Brasil, né, como contadores, porque a gente é a maior empresa de contabilidade do país, com mais de 30 mil empresas, e a gente via que, por exemplo, as empresas que estavam associadas à tecnologia, né, eles abrem o KINAI de tecnologia, que é o tipo de serviço que ele presta, como o faturamento dessas empresas cresceram. Então, seja por preço, seja por demanda de serviço, quem era, por exemplo, de marketing, né, que a gente sabia que era marketing digital, o faturamento cresceu muito mais rápido. Eu imagino que essas pessoas tenham sido muito demandadas. Foi muito engraçado ver uma série de médicos perguntando para a gente como faz para ter o receituário digital, que você precisa abrir, né, o CPF digital. Então, foi engraçado ver como alguns setores cresceram bastante, e a demanda até como por exemplo do médico querendo, né, pedindo para a gente auxílio para ficar mais digital. Então, obviamente é um caminho sem volta, porque muitas das coisas deram super certo, né? Óbvio que tem várias das coisas que a gente ainda prefere fazer, né, presencial, mas teve muitos desses serviços que cresceu bastante, e a gente viu a demanda por profissionais mais digitais crescer absurdamente. Empresas de software house, que a gente chama também, super demandada, contratando gente. Então, foi um período em que lá na Contabilizei, esse tipo de serviço demandou muito da gente, né? Então foi bastante interessante ver essa movimentação. É muito interessante quando alguém traz realmente os dados sobre o setor que está crescendo muito, que é o de tecnologia, né? Acho que poucos setores no Brasil crescem de maneira bem sustentável, a 2 dígitos ao ano, pelo menos, como o setor de tecnologia, talvez o agronegócio, né? E embora são proporções bastante diferentes, né? No Brasil, o agronegócio ainda é o nosso grande motor. Um ponto interessante que você trouxe, são esses novos produtos que vocês estão criando ali para o pequeno e médio empreendedor, mas eu queria dar um passo atrás. O que diferencia de fato a Contabilizei para um conhecido do empreendedor que é contador, que ele vai ligar, vai falar, me emite uma nota aí. Como que é esse aspecto digital na prática, na vida do empreendedor? Ele entra no sistema, ele acessa muito rápido a emissão de nota. Como que é esse dia a dia de geração de valor agregado no universo digital para esses pequenos e médios na Contabilizei? Legal, acho que primeiro a gente é um escritório de contabilidade completo, então autorizado, assim como esse exemplo desse contador que você mencionou. Eu acho que talvez a diferença é que na Contabilizei você pode escolher como quer ser servido, né? Então a gente tem diversos canais para te servir. Então, se você é um empreendedor já familiarizado com plataformas digitais e etc., você tem um plano, que é o nosso plano de entrada, em que você pode emitir a nota fiscal online, a gente faz todas as obrigações, te manda as obrigações online, por e-mail, etc., e essa passa a ser a sua interface com a gente, você abre chat, abre e-mail, etc.
Ao mesmo tempo, você tem um serviço que é um serviço super personalizado, que é um serviço em que você tem um assessor, que você sabe nome, sobrenome e telefone dele, então você fala com ele a hora que você quiser, e se você preferir, você pede para ele emitir sua nota, para ele emitir seu boleto de imposto, para ele receber uma conta a pagar. E a gente tem o atendimento até às 10 da noite. Então mas esse empreendedor também pode acessar a plataforma. Então, se ele quiser fazer alguma coisa 1 da manhã, né, ele vai ter a plataforma lá disponível com os dados deles. Então, além da gente ter essa plataforma digital, você pode escolher, né, dentro do nosso, vamos dizer assim, cardápio de opções de atendimento de ponta a ponta. A outra coisa é que a gente digitalizou muito os processos manuais. Então, como a gente consegue ter mais de 30 mil clientes, né? Como a gente consegue ter essa escala? Porque todos os processos que foram, assim como a tecnologia vem fazendo em vários e vários setores, todos os processos mais manuais, mais repetitivos, a gente digitalizou e eliminou. E ganhou não só velocidade, como ganhou também redução de erro, né? Claro, a gente tem uma equipe de contadores, a gente tem mais de 80 contadores lá que fazem toda a auditoria, mas a gente reduziu bastante o erro manual e consegue ganhar bastante agilidade. Então a gente pelo menos lá, a gente é muito rápido, né? O cliente elogia bastante a nossa velocidade. Mas da forma de atendimento, a gente atende como você quiser. Inclusive, a gente tem 2 pontos físicos. A gente tem um ponto físico no Shopping Eldorado, um ponto físico no Shopping Barra, no Rio, que se você quiser ter um atendimento lá, quiser saber como abre a sua empresa lá, você pode ir ter uma conversa cara a cara, digamos assim, se for da preferência do empreendedor. Tomar um café com a gente tem uma maquininha de café. Uma pergunta rapidinha. Você pode falar quanto que é o preço básico aí de entrada? O plano de entrada ele é R$ 96,00. Então ele é R$ 96,00 por mês. E aí, obviamente, a gente tem. Como a gente. Mercado tradicional. Não, ele é significativamente mais barato pela escala que a gente consegue ganhar e porque o empreendedor também, né, se ele imputar as informações na plataforma, que não é super difícil, é como se fosse uma plataforma de investimentos, talvez, ele também ajuda a gente a ganhar agilidade, mas, de novo. Se você quiser ter um atendimento mais personalizado, até às 10 da noite, telefone, sabendo o telefone do seu assessor, aí tem um plano que é 349, por exemplo, que também, comparativamente, é um custo-benefício super bom. Então é isso, acho que a gente dá a opção para o empreendedor, como ele quer ser atendido, até tomando café lá na loja do shopping, a gente atende ele muito bem. A gente tem ouvintes aqui ligados em todas as regiões do país, eu queria saber em quantas cidades a Contabilizei hoje está presente e como são os planos aí, como que a gente está no horizonte? A gente está em 52 cidades, a gente vem crescendo as cidades ao longo do tempo. Eu acho que tem dois movimentos, né? O primeiro movimento, como a contabilidade, principalmente para serviço, ela é uma contabilidade municipal, né? Então cada município que entra tem que se adaptar às particularidades daquele município. Mas também a gente já vê alguns movimentos de integração, né? Estadual, de ter o mesmo sistema, etc. Então, alguns governos já vêm ajudando a ter um padrão, né? E aí, obviamente, quanto mais for padronizado aquele sistema fiscal e contábil, ajuda a gente a expandir o mais rápido possível. Mas, obviamente, nessas 50 cidades, a gente se concentra nas maiores cidades, maiores capitais, e pegar uma boa parte da população brasileira. A gente fala muito sobre inovação e, às vezes, fica um termo muito etéreo, a gente não consegue definir, tangenciar, deixar de maneira palpável essa inovação, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que nesse universo digital, a base de tudo são os dados. Então, a partir desses dados dos próprios clientes, que você pode criar um produto novo, criar uma ferramenta nova, porque ele está demandando. Acredito que você deve ter passado por isso, porque todos passam. A gente está vendo um movimento agora de criar fintechs dentro de marketplaces, que são esses shoppings virtuais, esses aplicativos que você pode pedir, como o Mercado Livre e outros tantos, a Americanas, a Magalu. Mas existem outros movimentos também. Queria que você, se você tiver alguns casos desses que, olha, a partir desses dados a gente foi agregando serviços para esse seu público, que são esses pequenos e médios empreendedores. Legal, eu acho que um dos melhores usos de dados, né, e acho que de várias plataformas, é você entender o perfil e o padrão de comportamento, né? Então você, por exemplo, né, um dos serviços que a gente viu que a gente podia ajudar na ajuda de quem presta serviço para fora.
Então a gente começou a ver, né, na emissão de notas fiscais e até na moeda, né, que estava sendo emitido, o movimento de pessoas prestando serviço para fora, principalmente de desenvolvedores, né? Então a gente já criou, né, já colocou dentro da rotina desse assessor, ou já colocou até inclusive nos parceiros nossos para ter esse recebimento internacional a partir de alerta que a gente vê desse tipo, né? Ou então até reações mais de atendimento, né? A gente começa a ver o número de... A gente, por exemplo, criou uma opção de WhatsApp, né? E você começa a ver que o número de interações com o WhatsApp de certos perfis de cliente e o tipo de pergunta que eles fazem é muito diferente do que eles fazem na plataforma, ou seja, facilitando e encurtando. Então a gente cria facilidades dentro do WhatsApp, até com sistemas mais chamados, para que ele tenha a resposta mais rápida. Então a gente usa muito no sentido de entender o comportamento dele e de criar algum produto que ele possa se utilizar. Cobrança também, então a gente olha lá, quem é que cobra sempre para um grande número de clientes e clientes diferentes, né? Então, puxa, provavelmente esse cliente deve ter uma demanda por cobrança. A gente olha a nossa base, faz uma parceria, né? Você contou falando um pouco de marketplace, a gente não é necessariamente um marketplace, mas a gente, né, tem vários players de mercado que podem dar o auxílio a uma demanda. A gente faz uma parceria com esse player, como foi na conta digital, e aí leva essa parceria para o nosso cliente. E você citou também plano de saúde, outras coisas. Tem o que hoje esse pequeno e médio empreendedor consegue enxergar, além do que você citou, de benefícios de contabilidade e outras coisas? Eu acho que a coisa mais óbvia quando você fala em contabilidade propriamente dita é alguém que te ajude nas finanças, na previsibilidade financeira, né? Por exemplo, você não ficar sem saldo e pagar uma multa, ou não ter dinheiro para pagar o imposto e pagar uma multa. Então, essa parte mais financeira de recebimento, pagamento de contas e fluxo de caixa futuro é uma derivação óbvia do serviço de contabilidade ou que o empreendedor pode pedir. Tanto que quando você faz a pergunta, mas é engraçado, quando você faz a pergunta, como eu como contador posso te ajudar, ele vai para essa linha. Mas quando eu pergunto, mas que mais você tem dificuldade? Aí ele já começa a falar, poxa, eu tenho uma dificuldade de abrir uma conta corrente PJ. Opa, tem uma ajuda aqui. Pô, eu como empreendedor sofri muito para ter um plano de saúde. Eu tinha um plano de saúde quando eu era CLT, contratar na pessoa física é muito complicado. Opa, então a gente vai lá e ajuda ele com o plano de saúde. Então, tem essa questão de mais ligada à contabilidade, que invariavelmente vai para o lado financeiro, mas a gente também foi uma vertente de ajudar o empreendedor como empreendedor, de certa maneira, e aí agregar os serviços que não necessariamente são óbvios para um contador oferecer. Por isso até a gente hoje se coloca mais como serviços para empreendedores, né, para o pequeno empreendedor, até porque a gente foi atrás desses serviços não óbvios e aí foi por pesquisa. A gente faz bastante pesquisa com nossos clientes, né, de conversa. Nossos clientes são bastante receptivos, eles falam com a gente, né, muitas vezes por mês. A gente tem um ótimo NPS, então a gente tem muita receptividade de falar com os nossos clientes. NPS é o satisfação, né, para quem não conhece, é o índice de satisfação dos nossos clientes. Então a gente tem essa facilidade de conversar com eles e pegar deles o que mais a gente pode ajudar. E aí você vai compondo essa cesta de serviços que também são adicionais ao de contabilidade. Isso é muito importante. Agora, tem um aspecto que eu acho que facilitaria muito a vida do empreendedor, só que infelizmente no Brasil existe muita coisa ainda operando no mundo analógico, no mundo físico. Vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, se você está me escutando aqui, teve que abrir uma empresa e aí te solicitaram a sua presença física em determinado lugar. Pô, isso aí você vai perder um tempo, é uma coisa a mais que você precisa fazer. E o Brasil tem dimensões enormes, né? Do ponto de vista da digitalização de serviços públicos, o que você acha que o Brasil poderia ter que facilitaria a vida desse pequeno e médio empreendedor e, consequentemente, até os próprios serviços da Contabilizei que poderiam ser escalados de maneira muito rápida, né? Se você tivesse uma agilidade maior em cartório, para você registrar hoje uma empresa em cartório, você, sei lá, alguém despachar o negócio lá. Então, traz para a gente alguns exemplos, se você puder, sobre esse processo de digitalização de serviços públicos. Olha, eu acho que, até pelo seu exemplo, né, ter que abrir uma empresa, a gente na verdade,
tem trabalho de duas formas, né? A primeira é quando de fato tem algum município que precisa ter uma presença física, tem que estar, a gente fala muito da junta, né? Tem que ir na junta fisicamente, a gente faz de tudo para que o empreendedor não sofra. Então, na verdade, a Contabilizei, e eu sei que outros contadores também, eles têm que dar um jeito, como, por exemplo, pedindo para o empreendedor abrir o certificado digital, que eles conseguem fazer muitas vezes sem sair de casa. Então, ele abre o certificado digital, a gente consegue, então, ter a autorização dele e a gente vai até a junta para ele. Mas e quando tem as duas opções, a gente também dá, né? Então, por exemplo, São Paulo, você podia fazer ele físico ou pode fazer ele digital. A gente dá as duas opções para o empreendedor. Se for o físico, a gente vai até a casa do empreendedor para ele assinar para a gente. Se for o digital, obviamente, a gente encoraja o digital. Para a gente é mais fácil, a gente faz de maneira digital. Mas os municípios têm facilitado bastante. Então, por exemplo, São Paulo acabou de abrir o Balcão Único, né? O Balcão Único é um serviço de abertura de empresas na cidade de São Paulo que você consegue fazer ele inteiramente digital, não precisa de um papel físico, etc. E outras cidades têm seguindo linhas parecidas. Agora, de qualquer maneira, o que eu acho que são duas coisas que poderiam facilitar, né, a escalabilidade de serviços como que a gente presta, né? O primeiro é o que eu comentei um pouco, de ter algum padrão dentro dos municípios, porque se cada município tem seu próprio padrão, é uma dificuldade de você conseguir escalar isso, né? Então a gente vê, né, algum movimento nessa linha, a gente está indo para o caminho certo, eu acho que indo de maneira lenta, né? Poderia ser mais rápido, mas a gente vê, o movimento pelo menos está no caminho correto. E uma outra coisa é o governo, ele não disponibiliza para as obrigações, né? Ele não disponibiliza uma API que você pode integrar, né? É meio que um sistema feito por uma entrada manual no site, digamos assim, né? Entrar um por um. Sim, então, sim. na verdade, a gente meio que tem que ficar decodificando, né? Como fazer um a um a entrada. Se tivesse uma API disponibilizada, por exemplo, né? O governo quisesse conectar com empresas de contabilidade e outros tipos de empresa, e aí, obviamente, por envios massivos, a gente conseguiria fazer uma carga e seria muito mais fácil, né? Então, eu acho que também o pensamento ainda é muito no individual, mesmo na questão de contabilidade, é muito aquele pensamento de cada contador vai entrar aqui e imputar os dados do seu cliente, mas obviamente até os próprios contadores antigos estão se juntando, né, em empresas integradas para ganhar escala, e isso vai obviamente ganhar escala, e quem vai se beneficiar é o empreendedor, né? Porque cada vez que a gente consegue ganhar escala, obviamente a gente acaba repassando a eficiência em preço, a eficiência em velocidade para o empreendedor, né? Uhum. A gente sabe que a Contabilizei já recebeu diversos investimentos de fundos internacionais e é natural que a gente pense na abertura de capital. É uma coisa que está no horizonte, é uma coisa que é discutida internamente da Contabilizei, como que é? Eu acho que os nossos, né, eu tenho feito reuniões com o board, etc. Nossos investidores, acho que eles estão bastante satisfeitos com o nosso progresso e investindo no negócio. A gente não tem, assim, a gente tem alguma coisa já traçada, algum plano já traçado para abertura de capital, a gente não tem nada traçado nessa linha. Eu particularmente acho uma linha interessante, mas não tem nada traçado no curto prazo para isso, né? A gente segue na linha aí de ser uma startup bem capitalizada pelos nossos investidores por enquanto. A gente vê muitas plataformas digitais conectando prestadores de serviços com clientes, usuários finais. Você citou que tem 80 contadores para 30 mil clientes. Então, eu gostaria de entender melhor se esse contador ele é próprio da Contabilizei? Próprio. Ele é próprio da Contabilizei. Não tem nenhum projeto para ampliar e ter contadores parceiros? Você entende que tem um ingrediente melhor sendo próprio do que ter essas parcerias? Eu não sei se é um ingrediente melhor, né? A gente tem um modelo próprio de atendimento e de prestação de serviço que a gente ainda não encontrou facilidade em tê-lo fora de casa, né? Inclusive esse novo produto que eu mencionei, novo não, né? Já tem mais de um ano, o produto que eu mencionei que ele tem um assessor, todos os assessores são funcionários da Contabilizei, assim como todos os contadores também. Então a gente entende que a gente foi disruptivo nesse mercado de contabilidade e a gente tem o nosso modelo que a gente prefere deixar eles mais próximos. Encontramos um método ainda de digamos,
pulverizar, não tendo essa proximidade. Então, por enquanto, a gente está na linha da segurança, a gente é um serviço de confiança, né? A gente leva muito a sério a satisfação do empreendedor. Você imagina que você está lidando, né? Eu comentei de médicos, advogados, arquitetos, e-commerce, você imagina que eu estou lidando ali com a receita, né, dessa pessoa, como se fosse o meu salário da Contabilizei, né? Eu não posso arriscar isso, né? Eu não posso arriscar perder qualidade e cometer algum erro nesse tipo de serviço. É um serviço de muita transparência e muita proximidade e confiança. Então a gente mantém, né? Por enquanto o nosso modelo foi manter isso bem no nosso radar, né? Com controles de certa maneira rígidos, para que a gente não cometa nenhuma coisa que deixe o empreendedor insatisfeito. E eu vou mexer numa coisa, você imagina, né? A receita mensal desse empreendedor eu não posso de nenhuma maneira brincar. Queria agradecer a disponibilidade, a atenção com o nosso ouvinte aqui da Band News FM, do Guilherme Soares, VP, vice-presidente de Growth da Contabilizei, responsável pela frente de aquisição de clientes e crescimento da companhia. Obrigado por esse papo aqui no Inovativos. Legal, mais uma vez agradeço vocês dois, agradeço a oportunidade e, enfim, vamos fazer mais papos desse aqui, foi bem legal. E a gente volta com Inovativos no próximo domingo, do meio-dia a 13h, nosso programa ampliado com conversas sobre empreendedorismo digital, também com pílulas ao longo da semana, às terças e sextas-feiras, durante a programação da Band News FM. E todas essas conversas você confere também no nosso YouTube, lá no canal Rádio Band News FM, você pode conferir a qualquer hora do dia ou da noite. Até mais.